Na vastidão do destino, somos como ovelhas diante do rebanho do universo, sujeitos às circunstâncias além de nosso controle. Como nos ensina Epicteto, a verdadeira liberdade reside na maestria de nossa mente, na capacidade de discernir o que podemos e não podemos controlar. Assim, adentramos a história do julgamento da ovelha, uma narrativa que, à maneira estoica, transcende o simples relato para se tornar uma parábola sobre justiça, discernimento e a busca pela verdade interior. Na vastidão dos campos, onde a relva dança ao sopro do vento e o sol pinta o céu com tons dourados, ocorreu o julgamento da ovelha. Este evento aparentemente trivial, entrelaça-se com lições profundas sobre justiça e discernimento, à maneira estoica. Imaginemos o cenário, um rebanho de ovelhas pacíficas, onde uma delas, por ações mal compreendidas, é acusada de transgressões. Os olhares atentos das outras ovelhas ecoam um julgamento rápido, movido pela confusão e pela emoção. Aqui começa a saga da ovelha, que simboliza não apenas a sua história, mas também as injustiças que permeiam a vida humana. Os estoicos nos ensinam a discernir entre o que podemos controlar e o que não podemos. No caso da ovelha, a ação da natureza, suas características e até mesmo a reação das outras ovelhas estão fora do seu controle. O verdadeiro julgamento, portanto, reside na resposta que ela escolhe oferecer diante das circunstâncias adversas. A justiça estoica é temperada com a sabedoria de entender que a verdadeira retidão não está apenas em julgar, mas em compreender. Assim como as ovelhas podem ser precipitadas em suas conclusões, muitas vezes somos rápidos em condenar sem conhecer plenamente os fatos. A justiça não é apenas punição, mas compaixão, compreensão e a capacidade de ver além das aparências. A ovelha, diante do tribunal improvisado, é desafiada a manter sua calma interior. Ela representa a capacidade humana de aceitar as adversidades com serenidade. A justiça estoica não é movida por emoções efêmeras, mas pela razão e pela equanimidade. A ovelha, mesmo diante da condenação injusta, pode escolher não apenas permanecer em paz consigo mesma, mas também iluminar as mentes obscuras com a luz da verdade e da paciência. A verdadeira medida da justiça está na compreensão de que, por mais que a ovelha seja julgada pelos outros, ela possui a liberdade interna de escolher sua própria resposta. A justiça, à maneira estoica, é intrínseca e não se deixa moldar pelo veredicto alheio. Assim, o julgamento da ovelha transcende as colinas verdes e ecoa em nossos próprios tribunais internos. Aprender com a paciência, discernir com a sabedoria e responder com a justiça interna é a lição que podemos extrair dessa simples narrativa. Que, como a ovelha estoica, possamos enfrentar as injustiças da vida com a coragem de um coração sereno e a justiça de uma mente sábia. À medida que a notícia do julgamento da ovelha se espalha pelos campos, alguns membros do rebanho começam a questionar a justiça da decisão tomada. Surge um desejo coletivo de compreender mais profundamente as ações da ovelha acusada, para além das aparências superficiais. Aqui, testemunhamos a segunda fase da jornada da ovelha, a busca da verdade. A ovelha agora é submetida a um segundo julgamento, mas desta vez é diferente. A justiça não é mais cega, mas desperta para a realidade de que a verdade muitas vezes se esconde nas sombras da ignorância. Os estoicos nos lembram da importância da busca pela sabedoria, da constante aprendizagem e da disposição para questionar as próprias convicções. Nesse contexto, as outras ovelhas começam a se questionar sobre os eventos que levaram ao primeiro julgamento. Elas exploram a história completa, ouvem as razões da ovelha acusada e consideram as diferentes perspectivas. A busca pela verdade é um lembrete de que a justiça deve ser fundamentada em uma compreensão profunda, não em julgamentos precipitados. À medida que as ovelhas se aproximam da verdade, a atmosfera de condenação cede lugar a uma atmosfera de empatia e compaixão. Aqui reside a verdadeira força da justiça estoica, não apenas corrigir erros, mas também aprender com eles. A ovelha, que inicialmente enfrentou o julgamento com calma interior, agora se vê rodeada pela solidariedade renovada do rebanho. A busca pela verdade não apenas absolve a ovelha,
mas também fortalece os laços entre todas as ovelhas, transformando um momento de conflito em uma oportunidade de crescimento coletivo. Ao final dessa jornada, a ovelha e o rebanho aprenderam lições duradouras sobre justiça, discernimento e a importância de uma abordagem calma e reflexiva diante das adversidades. O julgamento da ovelha transcendeu o simples ato de condenar, tornou-se uma história de redenção, compreensão mútua e, acima de tudo, o triunfo da verdade sobre o preconceito. Que essa história ecoe em nossas próprias vidas, inspirando-nos a buscar a verdade, cultivar a compreensão e praticar a justiça estoica em cada passo de nossa jornada.